A República da Finlândia é um país super democrático. É um dos grandes exemplos da democracia no mundo. Na Finlândia, os candidatos nas eleições pertencem a certos partidos, mas cada cidadão, cada político vende o seu peixe sozinho. Nas eleições legislativas, para parlamento, para formarem um governo, tem sido algo diferente, uma vez que cada candidato pode estar afiliado a um partido e pronto, vai vendendo o seu peixe para a população e o mais votado é eleito como primeiro-ministro, com a possibilidade de formar o governo. O governo é formado por várias identidades e pronto, faz-se coligações de certos partidos, uma vez que o maior candidato não ganha a maior porcentagem. Então existem compromissos para se formar o governo. Até que atualmente o governo ainda está-se a formar, atendendo e considerando que as eleições passadas o fulano que ganhou ainda vai dialogando com outros partidos de modo a formar o governo. E na Finlândia o que manda é o parlamento. O presidente, o ilustre Sauli Niinisto, é mais uma figura, uma vez que as grandes decisões são tomadas pelo parlamento. E estes são países em que desenham seu programa 50, 100 anos e simplesmente vão acompanhando. Sim, cada governo vem simplesmente colocando mais uma pedra, mais um bloco, mas em termos de essência da própria vida do cidadão, não muda. Não existe pobreza na Finlândia, uma vez que existe assistência social para pessoas que não tiverem um salário, ou em caso do salário ser inferior ao base. As universidades são grátis para todos os finlandeses, para os estrangeiros que já têm o estatuto A e para os povos membros da comunidade europeia. As promessas, digamos que aqui faz-se sem esperar as campanhas eleitorais, uma vez que o básico é um direito do povo. O básico tem que estar presente. As estradas têm que estar em condições, os transportes em condições, a educação em condições, tudo em condições. As universidades são grátis e os estudantes têm direito a certos subsídios, que é para a sua sobrevivência, que é para o pagamento
este e aquele custo estudantil. Sim, é um país em que o próprio modelo deveria ser estudado. Em muitos países do mundo, em muitos países africanos, demanda combater a pobreza absoluta. Este governo é do povo, com o povo e para o povo. E os maiores desafios deste governo já não é colocar um pão ou um leite na mesa do cidadão finlandês. Eles têm outros desafios e é um país em que a lei funciona. As construções são construções em que devem obedecer certos padrões dentro da lei. Sim, existe a segurança, existe a liberdade de expressão, enfim, existe tudo e mais alguma coisa para que a vida do cidadão seja a melhor possível. E muitos de nós estrangeiros estamos na Finlândia porque somos livres, podemos pensar fora de uma caixinha de fósforo, podemos agir como a gente quer agir, sem que alguém nos diga como pensar, sem que alguém nos faça agir de acordo com os seus padrões. É um país livre e, acima de tudo, liberdade que conta. Seria uma pergunta muito simples. Ninguém é livre com o estômago vazio. Ninguém é livre quando não pode ser a própria pessoa. Quando alguém diz como a pessoa deve pensar, como a pessoa deve agir, como a pessoa deve se comportar, como a pessoa deve falar, enfim. Esses são países em que só vendo, só vivendo para ver a qualidade de vida que eles vão cada vez mais desenvolvendo para os seus povos. Sim, são países em que tudo conta. Sim. Uma das coisas é que os políticos não são aldrabões, ladrões e gatunos. São políticos que fazem as coisas acontecer. É um dos países em que o nível de corrupção é baixo. Existe, claro, corrupção. Não existem países sem corrupção. Todo mundo, de uma ou de certa forma, desenvolve uma certa corrupção. Na Finlândia também existe corrupção, mas níveis muito baixos. Só para ver, está aqui mais desenvolvimento, um prédio novo, ainda não foi inaugurado, estão aqui a fazer os acabamentos. Isto que é desenvolvimento. Desenvolvimento em todas as áreas, e quando eles constroem algo com qualidade, algo para ficar, algo que eles têm que, digamos, em que o próprio povo sabe que foi feito algo concreto, algo plausível. Muitos dos nossos países, antes mesmo de inaugurarem as estradas ou uma ponte, talvez já desabou. E os fazedores da política devem saber que é direito deles, digamos, fazerem com que as coisas aconteçam. Não é um favor. Não é um favor que eles fazem ao povo. Porque se é um político
Então, existem fundos do Estado, fundos do povo, para serem implementados, para desenvolver a vida do povo. Então, não é um favor que um político, quando, pronto, faz algo, tem que pensar que está a fazer um favor ao povo. Não é um favor. Seria um favor se as economias, se o dinheiro, se o budget viesse do seu bolso. Mas não é do seu bolso, então não é um favor. É algo que, pronto, que ofereceu-se à pessoa em dizer que eu sou político, que eu posso fazer isto e estar diante do povo. Então, não é um favor. E por isso mesmo que não esperem que o povo inteligente, o povo consciente agradeça a um e outro político por ter feito A, B ou C ou D. Não. Porque é o vosso trabalho. É o vosso trabalho, políticos do mundo. Então não acham-se super-homens por terem feito A, B, C ou D. Existem aqui povos em que fazem muito, mas não querem créditos. Será muito difícil ver aqui o presidente Ninisto a vir inaugurar uma avenida, a vir inaugurar uma fábrica, a vir inaugurar aí um metro. Não. Porque, prontos, são pessoas sérias, são políticos sérios e fazem com que o mundo finlandês sempre vá para frente. Este aqui é algo que nós temos que sempre pensar, repensar e tripensar. Se um pai vai comprar um pão na padaria para os seus filhos, não pode dizer que está a fazer um favor aos seus filhos. Não é um favor, é o direito do pai. É o dever do pai fazer com que o pão chegue à mesa dos filhos. E governantes do mundo, governantes africanos, não se acham de super-homens por fazerem A, B ou C, por inaugurarem uma escola, por inaugurarem uma ponte. Não são super-homens. É o vosso dever. Vocês devem fazer isso. Vocês querem fazer isto. Vocês pediram para fazer isso. Vocês, digamos, disseram que são políticos porque querem ajudar a vida do povo. Então ajudem a vida do povo. Sim. Mas se não, demitam-se. Se não conseguem fazer o trabalho, o devido trabalho, líderes do mundo, líderes africanos, se não conseguem fazer o trabalho, demitam-se. Vai existir pessoas, vão existir entidades que podem tomar conta do recado. Não é um bicho de 7 cabeças liderar ou gerir. Não. Já existem modelos. É uma questão de pedir os modelos, experimentar e aplicar os modelos. Não temos desafios em África. Não temos problemas em África. Como o mundo vem dizendo que temos problemas. Não temos problemas em África. Os problemas em África são sempre os mesmos. Água potável, energia, residência, vias de acesso, estradas, telecomunicações, pontes, transportes, habitação, alimentação, assistência médica medicamentosa, assistência social, educação, por aí fora. Mas isto já foi resolvido. Este povo já resolveu estes problemas. Seria o cúmulo se agora mesmo fôssemos falar com o povo finlandês e disséssemos que existe um problema na educação, na saúde. Eles já não veem isso como problema. Como o mundo vai vendo,
sempre desenvolvimento. Quando temos governos sérios, o desenvolvimento acontece a cada minuto, a cada segundo. Sempre vai acontecendo o desenvolvimento. E são parlamentos sérios. São parlamentos que não discutem quem é melhor que o outro. São parlamentos que não estão a lamber botas, a puxarem o saco deste ou daquele. Não, são parlamentos sérios. São parlamentos que, quando acordam, sabem o que vão fazer na dita Casa do Povo. Mas pronto, dizem que a nossa democracia ainda é jovem, mas enfim, já deveríamos ter pelo menos alguns frutos, já deveríamos ter algo básico, mas enfim. E talvez os nossos líderes políticos devem aprender com outros povos e, acima de tudo, serem mais profissionais na seleção e não haver uma seleção baseando-se em outros padrões. E nunca se esqueçam, o tambor que faz mais barulho é o vazio e não o cheio. Deveríamos, como moçambicanos, voltarmos aos princípios de Samora, estudarmos tudo o que Samora Machel falou e voltarmos àqueles princípios e talvez numa outra dimensão em que utilizássemos o século XXI, as ideias de Samora, mas num horizonte novo, um horizonte em que temos o século XXI, com novos desafios, com novas tecnologias, novos modelos que o mundo oferece. Sim, assim poderíamos atingir patamares grandes. É o cúmulo porque o pobre vai cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico, mas o rico que vai vivendo nas grades, uma vez que o pobre está sempre caçando a fortuna do rico. Enfim, este povo não, porque ninguém fica para trás. Quando uma sociedade, uns sobem e outros ficam para trás, a criminalidade não acaba. Não vamos conseguir formar polícias para cada esquina de Moçambique. Não, vai ser impossível. Para nós combatermos a criminalidade, deveríamos preocupar-nos com o pobre. Deveríamos, enfim, a educação, de princípio a educação deveria ser grátis para tudo e todos, até o nível superior. Deve ser um direito a todo mundo fazer um nível superior, sem ter que pagar um tostão. Assim poderíamos combater a pobreza. Poderíamos fazer como estes povos. Estes povos, depois da sua guerra civil, tiveram uma guerra civil e pronto, introduziram educação para todos, grátis para todos, e ali não havia diferença entre o rico e o pobre. Todos tinham direito a estudar nas mesmas escolas, nas mesmas universidades. Até hoje, as universidades são grátis para o próprio povo. Por isso que o desenvolvimento é sempre para frente. Não vamos esconder os nossos problemas. E, acima de tudo, os finlandeses não estão associados a partidos nenhum. Existe um grupo de pessoas que, prontos, né? Os políticos são do partido A, B ou C. Mas o povo não está por aí. O povo pode ser simpatizante deste ou daquele partido, mas nas eleições, de acordo com digamos, a mensagem do candidato, eles vão votando. Eles não estão afiliados a partidos. Os finlandeses, sim, é uma outra dimensão de pensamento. Então, isto para dizer que não vamos
sacrificar um ao outro porque está no partido A, B, C ou D. Não. Vamos aceitar que somos todos irmãos, somos todos moçambicanos, somos todos africanos e fazer com que as coisas sigam para frente. É normal numa casa um filho optar pelas ideias do pai e outro filho optar pelas ideias da mãe. E não é nenhum problema. Não devemos crucificar alguém porque ela acha que a mãe é mais inteligente que o pai. Ou outra que acha que o pai é mais inteligente que a mãe. Não. Ou então alguém que diz que não, pai, o vizinho é mais inteligente que tu. Então não podemos sacrificar as pessoas. Temos que ser tolerantes. A democracia é isso. A democracia parte do berço. A democracia parte nas famílias, nas comunidades. Este povo já atingiu democracia nos grandes níveis, porque eles fazem a democracia de raiz. Eles fazem a democracia nas casas. As crianças têm o direito de opinar. Os vizinhos têm o direito de... Então, é esta democracia que nós temos que desenvolver. Temos que aceitar que o outro opina. Temos que aceitar as ideias dos outros. Está aqui mais um parque a ser desenvolvido. Ainda não está inaugurado, mas vai ser inaugurado. E é só para crianças daqui da zona, mesmo outras crianças que pessoas passam, vão ficar e pronto, ficam por aqui, brincam e pronto. Então, mais desenvolvimento. O desenvolvimento aqui é feito dia após dia, é feito desenvolvimento, são feitas inovações. Então, é um país que está em constante crescimento. Está em constante crescimento porque todo o processo funciona. É um processo em que existe a contabilidade, existe responsabilidade, existe focos. Não é aquilo que tem havido, em que nós temos, por exemplo, empresas geridas por pessoas que nem sabem gerir um quiosque. Temos pessoas que um quiosque de 1 ou 2 trabalhadores, a pessoa não sabe gerir, mas de repente vai gerir uma empresa de 1000 trabalhadores. Não é possível. Está a ver? Isto vai estar mesmo, vai ser entregue, é um parque que vai ser entregue agora em junho. Sim. Então, está aqui mais desenvolvimento, sempre feito. É um desenvolvimento que sempre vai sendo executado dia após dia na Finlândia. Enfim, espero que um dia os nossos políticos aprendam com outros povos, e é um direito do povo usufruir do bom e o melhor. E uma mensagem para os políticos: se não conseguem, peçam demissão, se não conseguem, peçam ajuda, mas não sacrifiquem o povo, não sacrifiquem. Sim. E como Moçambique vem aí as eleições, e aprendam ainda uma coisa muito boa com a Finlândia sobre as eleições. Esses países não fazem recenseamentos eleitorais. A Finlândia não faz recenseamento eleitoral. O voto na Finlândia é feito mediante um bilhete de identidade, o passaporte ou carta de condução. E nós podemos processar, nós podemos estudar esses processos e implementarmos em países como os nossos. Sim, assim não limitaríamos a ninguém estar fora das eleições. Então, TPC para os políticos, TPC para os parlamentares, visitem esses países, vão às embaixadas, vão à embaixada da Finlândia, vão à embaixada da Noruega, vão à embaixada da Suécia, estudem esses processos, peçam formulários, peçam
peçam livros, peçam conhecimentos, estudam esses processos, para que no futuro não limitem o povo de exercer o seu direito cívico de votação. Porque na Finlândia não se faz nenhum recenseamento eleitoral, eles simplesmente esperam o dia da votação e mediante os serviços de estatística da população, eles já sabem quem tem direito a votar. É uma coisa simples. Vão no dia da votação e votam. E alguns dias antes as pessoas até podem votar em sítios diferentes, sem ser no seu próprio, digamos, no seu próprio círculo eleitoral. Mas se a pessoa não votou antes, 2, 3 dias, talvez uma semana, então vai votar no sítio em que mesmo é o seu círculo eleitoral. Estamos no século XXI, vamos aprender melhores formas de democracia. Vamos aprender com outros povos o que é ser democrático, o que é fazer com que as coisas sempre sigam para frente. E políticos africanos aceitam os resultados. Se alguém não te gosta, não te gosta. Vendam o vosso peixe. Façam com que a população goste de vocês. E assim, eles votam. Sim, isto é que é. E talvez no futuro também os políticos mudam o pensamento, mudem o pensamento de votação, que cada cidadão venda o seu peixe e faz as suas campanhas solitárias sem ter que ser na boleia dos partidos. Porque no nosso Moçambique há muitos que seguem nas boleias dos partidos. Existem parlamentares que nem a ABCD não falam aí no parlamento. Até quando? Então, se vamos mudar o Moçambique, que sejamos sérios. Porque senão teremos sempre um Moçambique mais para lá do que para cá. Teremos sempre um Moçambique em que a pobreza vai ser cada vez mais aguda. Enfim, aprendamos com outros povos. Exato. Mas pronto. Felizes de nós que conseguimos viver essas sociedades. Porque muito povo moçambicano, africano, do mundo, pensa que isto é só nos filmes. Mas não. A gente vive essas democracias, a gente vive algo que vai levar talvez séculos ou milénios em algumas sociedades. Sim, são povos sérios, são povos em que a lei funciona, são povos em que vão estar sempre num crescimento. Será sempre um crescimento em que, pronto, sempre na prosperidade. Esses são povos que não vão para trás. Depois, uma coisa muito, muito, muito bonita deste povo. Este povo foi colonizado pela Suécia, este povo foi colonizado pelos russos, mas nunca na vida eles dizem que as suas dificuldades é devido à colonização. Os finlandeses não, eles nunca culpam os russos, eles nunca culpam os suecos. Não. Mas nós até hoje estamos a culpar os portugueses. Sim, até hoje estamos a culpar os portugueses de não termos um país desenvolvido, ou ainda temos a pobreza que temos, ainda estamos a culpar os portugueses. Então deixamos de culpar os portugueses, outros temos que devem deixar de culpar os franceses, os britânicos, deixamos de culpar a colonização e vamos para frente. Vamos cooperar com povos que podem nos levar para frente. Sim, está aí um elétrico. Está aí um elétrico.
Tá aí. Um elétrico, uma coisa fácil de fazer. E para quem conhece muito bem o Maputo, a nossa capital moçambicana, sabe muito bem que na 24 de julho já tínhamos elétricos. No tempo dos portugueses, o dito Lourenço Marques, hoje Maputo, já tinha elétricos. Então, alguma coisa está a falhar. Não sei se são as políticas, não sei se é o pensamento. Talvez estamos a meter pessoas erradas em certos setores. Não sei, mas algo está mal. Temos que começar a ver o que está mal e começar da base, corrigir, para que Moçambique seja algo plausível. É inconcebível porque a cada dia que passa vamos descobrir mais recursos, mas parece-me que a cada dia que passa o povo vai se queixando mais. Então algo está mal, algo não está bom. Temos que fazer uma revisão das nossas políticas. Temos que fazer a revisão das pessoas que nos aconselham, dos nossos consultores. Talvez os consultores estão-nos a dar as fórmulas erradas. Enfim. Políticos vão para o campo, vão ver por si mesmos. Não acreditam nos consultores, não acreditam nos ditos advisors, nas pessoas que vos dão as dicas. Vão no terreno sozinho, conversam com o pessoal base, fazem aquilo que fazia o ilustre Samora Machel. Sim, visitem e ali podem ter a verdadeira radiografia do que está a passar no país. Sim. Enfim, talvez um dia até, quem sabe, se falhar tudo na vida, venho também ser político em Moçambique. Sim. Mas pronto, ou ser um pastor, porque é algo que não precisa muito esforço, é algo que pronto, é só dizer o que a população quer ouvir e pronto, é simples. E com tantas almas quebradas em África, tantas almas quebradas em Moçambique, é fácil. Está aqui o elétrico. Então esse é um elétrico que nós poderíamos, para aclimatar os problemas de transportes em todo o mundo, poderíamos eliminar algumas ruas, algumas avenidas e colocarmos esses elétricos. Sim. E eles andam mesmo com autocarro. O elétrico e o autocarro estão todos coisas. Está aqui um elétrico que já se vai e está aqui o autocarro a chegar. Então esses são projetos que poderiam ser executados em toda a parte do mundo. Não é algo impossível, é algo simples e poderia ser executado. E seria mais econômico que um metro aéreo ou um metro subterrâneo. Sim, em termos de custos, seria viável. Mas pronto, simplesmente para dar umas dicas desse grande país que é a Finlândia. E a Finlândia não tem recursos naturais. Não, tem madeira, mas pronto, o grande recurso que este país tem são os recursos humanos. Este país não tem gás natural, não tem petróleo, tem ouro, mas não em muitas quantidades, não tem grafite, não tem rubis. Quer dizer, a Finlândia não tem riquezas, mas
É um país super desenvolvido, é um país em que poderia ser um dos modelos do mundo, um dos modelos de grandes democracias do mundo, um dos modelos que poderia ajudar o mundo a se desenvolver, o mundo a lutar contra a pobreza. E para políticos que conseguirem simplesmente executarem 10% do que é a Finlândia, já estariam a resolver quase todos os problemas dos seus povos. Simplesmente 10%. Exato. Este é um país em que, pronto, só vendo. É um país de leis, é um país em que as crianças... É normal uma criança de seus 7, 8, 10 anos ter o último iPhone ou o último Samsung, mas ninguém vai roubar, ninguém vai abarbatá-lo para levar um telefone. Sim, são países em que, prontos, outras dimensões. A gatunagem existe. Sim, já existem gatunos na Finlândia, larápios, mas ainda está controlado. Existem carteiristas, em algumas discotecas, restaurantes, existem carteiristas. Existem casos também que um e o outro vai arrombar certas casas quando as pessoas não estão e eles roubam este e aquele material. Mas ainda está controlado, porque os cidadãos também participam na vigilância e também ajudam. É um país muito limpo, como todo mundo vê, uma vez que 95% da população leva o lixo para o seu devido lugar e, em contrapartida, noutros lugares é o contrário. 95% deita o lixo em sítios inapropriados e simplesmente 5% é que deita na lata de lixo. Esta é uma das latas de lixo para qualquer tipo de lixo. Sim. E então são países em que as coisas sempre vão para frente, sempre vão funcionar. E a população finlandesa de natureza é uma população limpa, é uma população em que de crianças já são ensinadas nas escolas, nas famílias, como cuidar do meio ambiente. Como vê, esses são sítios públicos, mas estão limpos. Não há sujidade, estão limpos, existe sempre latas de lixo e está sempre limpo. As pessoas com sua lixeira sempre procuram um sítio apropriado para depositar o lixo. E o pouco lixo, então o município, os trabalhadores do município vêm e fazem os seus devidos efeitos. E como é um lixo em que, pronto, 5% ou talvez 2, 3% da população é que coloca, então é fácil. É o contrário dos nossos países, em que 95% de pessoas partem garrafa nas praias, nos riachos, nas drenagens, nas ruas, enfim. E sempre estamos à espera que um punhado de trabalhadores do município consiga limpar. Então é difícil. É muito difícil porque é uma questão mental, é uma questão em que as pessoas têm que saber e vejam, está tudo limpo. As pessoas não deitam aqui lixo. Está tudo limpo. Então é a mentalidade. Quando a mente funciona, as coisas funcionam. Sim. Até aqui existe também o caso em que, pronto, né? Quando a pessoa tem o seu cachorro,
e o seu cachorro faz o seu pupo, a pessoa deveria recolher o pupo do cachorro, deveria recolher os biscoitos, né? Mas uma e outra já deixa que quando o cachorro faz aí os biscoitos já não recolhe. Então, são países com outra dimensão. Eu adoraria que se todo o africano pudesse pelo menos vir viver estas sociedades. Mesmo que fosse para uma semana, mesmo para um dia, mesmo para umas horas, para poder ver como é que as coisas são, para poder ver uma certa organização. Sim. Claro, este é um deles, mas logicamente que o mundo ainda tem aí muitos países, muitas sociedades em que se pode admirar. Sim, mas esta é uma delas. Esta é uma delas e só vendo. Sim, só vendo. Sim. E aqui mais uma lata de lixo. Enfim. Está-se bem. O verão já iniciou na Finlândia. Está um bocadinho friozinho, mas pronto. Está-se bem, está-se bem. Votos que tudo de bom acontece com tudo e todos. Sim. Cumprimentos. Espero que alguma dica ficou. Mas, enfim. Como explicar? Como explicar aos políticos para serem mais líderes, liderarem, mas com um exemplo? Sim, é triste quando temos um continente mergulhado numa pobreza total, um continente mergulhado numa pobreza absoluta. É triste, muito triste. E começam a cortar os custos, começam a cortar as mordomias políticos. Sim, é triste quando este povo nos pergunta, quando vê imagens de crianças ainda a sentarem no chão, embaixo de uma árvore, a estudarem, crianças sem um prato de um arroz com feijão. É triste, muito triste. Como a gente pode responder isso? Não temos respostas. Quando nos perguntam como é possível que não existe água numa comunidade, como é que podemos responder essas perguntas? Muito difícil, muito difícil. Façam o vosso trabalho, políticos. Se não, demitam-se. Ficam em casa, ficam a cuidar das vossas farmas. Alguns até já são avós, cuidam dos vossos netinhos. Deixam a política para os outros. Existem jovens capazes. Então, enfim. Espero que talvez até nessas eleições os políticos selecionam jovens e não velhos que andam por aí, para cima, para baixo aí na política. Já devíamos começar até reformar compulsivamente alguns velhos, porque já são anciões, já não têm ideias. Sim, então precisamos de ideias inovadoras, precisamos de pensamentos modernos, precisamos de cooperações com países que nos possam trazer modelos inovadores, modelos de modo a atingir patamares prósperos. Está-se bem, está-se bem, está-se bem, está-se bem.
Cumprimentos a todos os cidadãos do mundo. Votos de tudo de bom.